Enfermeiras de Reddit, quais são algumas das confissões de morte mais memoráveis que você já fez a um paciente? Meu pai adora os leilões das pequenas cidades e ao longo dos anos ele colecionou todas aquelas caixas de coisas que iriam para a oferta mais baixa. Ele acumulou uma grande coleção, enchendo a garagem e uma oficina nas traseiras. Ele sempre prometeu mãe que um dia venderia tudo em alguma grande venda de garagem ou leilão próprio. Então um dia minha mãe teve câncer e os médicos nos disseram que desta vez não era uma luta justa. 2 semanas antes de ela passar, eu estava sentado com ela no hospital. Tínhamos ficado sem coisas para dizer. Ela olhou para o teto, tentando ignorar a dor, e disse: "Graças a Deus. Pelo menos não vou ter que lidar com as coisas de seus pais." Eu e a mamãe saímos rindo. Não diga ao meu pai. Um pouco semelhante, suponho. Eu sou enfermeira de esfoliaço. Meu trabalho é assistir o cirurgião durante as cirurgias. Eu estava preparando um paciente idoso para uma cirurgia de alto risco. Havia uma boa chance de que ele estivesse bem, mas também havia uma boa chance de que as coisas corressem mal. Ele sabia disso. Enquanto o CRNA está fazendo a coisa dela preparando a anestesia, eu estou ao lado dele, revisando sua ficha e assinando liberaces, e ele me diz: "Eu preciso que você diga à minha esposa que sinto muito por todas as vezes que eu levantei minha voz para ela." Não foram muitas as vezes, mas neste momento eu gostaria que não houvesse nenhuma. Essa foi a primeira vez que me engasguei ao lado da cama. Graças a Deus pelas máscaras, porque isso ajudou a esconder minha expressão. Eu queria tanto dizer-lhe que tudo ia ficar bem, mas ninguém sabia se ia ficar bem. Eu disse de volta a ele: "Farei tudo o que você precisar. Mas agora vamos pensar em algumas lembranças felizes antes de você se afundar." Pedi-lhe que me falasse sobre ele e sua esposa no primeiro encontro. Uma vez que ela estava debaixo de mim, eu me desculpei antes de me preparar para parar de chorar. Ele conseguiu passar por uma cirurgia e sua esposa estava esperando por ela após ser transferido do PACU. Isto foi há alguns anos, quando eu estava fazendo uma rotação de turno noturno. Talvez não seja bem a confissão que você estava pensando, mas ainda hoje isso me parte o coração. Tive um paciente uma noite, perfeitamente bem, voltou na noite seguinte, e descobriu que teve um derrame maciço no meio da manhã. A família havia decidido contra a cirurgia devido a fatores de idade e outras coisas. A esposa estava me dizendo que eles tinham uma boa vida juntos. Cerca de 40 ou 50 anos de casados. Mantiveram vigília à beira da cama a noite toda, segurando sua mão. Todos os filhos e netos também estavam lá. Disse-lhes que, embora pacientes estivessem inconscientes, eles ainda podiam ouvir e encorajaram a família a continuar falando com eles. Dizer-lhes tudo o que queriam dizer antes que fosse tarde demais. Por volta das 4 da manhã, eu podia dizer que o paciente estava perto do fim, suas mudanças respiratórias, e a esposa me perguntou se estava na hora. Dei a ela uma resposta honesta e ela ficou histérica, agarrando a mão do paciente. Ela continuou chorando que não estava pronta para dizer adeus. Ela tinha tantos outros planos para que eles vivessem fora, que ela não queria que eles morressem. Queria que eles continuassem vivendo. Ela desejava não ter retirado o tratamento, para que eles pudessem ter mais tempo juntos. A paciente faleceu 15 minutos depois. Já se passaram anos, mas isso ainda se destaca para mim como um dos momentos mais dolorosos do leito de morte. Meu pai teve um grave derrame no ano passado e o médico nos disse que ele nunca mais recuperaria a consciência. Meus pais tiveram uma conversa particular uns com os outros dizendo que se eles fossem catatônicos sem esperança de recuperar-se, eles não iriam querer que sua vida fosse estendida artificialmente. Meu pai foi mantido no ventilador por um total de 2,5 semanas. Minha mãe sabia que decisão ela tinha que tomar, mas ela conseguiu sair do ventilador por mais 3 a 4 dias. Ela sabia o que fazer, mas continuou querendo se agarrar ao meu pai. Ver meu pai piorar fisicamente com o passar do tempo foi um grande desgosto. No final, não queríamos que ele sofresse mais, apesar de ter dificuldade em deixá-lo ir. Sua história me lembrou de quando finalmente tiramos meu pai do ventilador e como seguramos suas mãos e conversamos com ele durante seus últimos momentos. O que acontece com a morte que nunca haverá um momento em que você sinta que uma pessoa já viveu o suficiente. Recentemente cuidei de uma mulher que teve múltiplos derrames agudos em um curto espaço de tempo. Uma semana antes ela tinha sido independente, montando seu cavalo todos os dias, ainda ensinando em tempo parcial na escola local, apesar de estar na casa dos 80 anos. Quando chegou até mim, ela já era completamente não verbal, incontinente e incapaz de se alimentar. Tive a sensação de que ela estava neurologicamente intacta o suficiente para entender o que estava acontecendo,
Então falei com ela o máximo que pude quando estava na sala. Falei com ela sobre suas filhas que haviam ligado todos os dias, seu marido, que não havia ligado. Mas deixei essa parte de fora. O tempo, seus cavalos, seus alunos que haviam enviado um cartão. No último dia da minha semana de trabalho, sua filha de fora do estado havia finalmente encontrado um voo para cima. Eles se sentaram em silêncio e deram as mãos por horas. As horas de visita terminaram logo na mudança de turno. Então entrei para fazer um relatório quando a filha estava se despedindo. A paciente falou então o que eu sabia que seriam suas últimas palavras. Eu sempre estarei cuidando de você, e apontou para sua filha. E depois para mim. E então ela adormeceu. 2 dias depois, quando voltei ao trabalho, fui informado de que ela havia falecido noite. Sou um RN, homem e branco, e trabalhei com muitos idosos. Tive uma conversa de mais de 90 anos sobre como ela tinha feito parte do KKK em sua juventude e como se envergonhava de participar de vários linchamentos e outras agressões a negros e até mesmo a alguns católicos brancos. Ela tinha tido vários CNAS técnicos de atendimento ao paciente que eram negros ou hispânicos e sempre foi tão educado e às vezes até amoroso para com eles. Eu podia dizer como seu passado o assombrava profundamente. Ela me pediu para não compartilhar esta informação com nenhum dos funcionários. Nos últimos dias, antes de ficar muito fraco para falar mais, ela perguntou a um dos RNs negros com quem eu trabalhava se ela o perdoava. Ela não sabia o que ela estava pedindo perdão, mas lhe disse que ela o perdoou e o ajudou a acertar com Jesus. Ela passou pacificamente. Alguns dias depois, eu também tive uma mulher com mais de 100 anos me disse que ela havia sido muito maltratada por seu primeiro marido, mas estava presa no casamento por causa da cultura daquela época. Ela tinha sido atirado de um cavalo, ao qual também tinha sido muito cruel, e chutado várias vezes. Ela ignorou os gritos de ajuda dele e o deixou morrer. Ela disse que nunca havia contado a ninguém sobre isso, mas sentiu-se culpada por isso por mais de 80 anos e ainda podia ouvi-lo gritar por socorro. Conversamos sobre isso por muito tempo. Eu estava trabalhando no turno da noite e isso me deu uma chance de passar um tempo extra com alguns pacientes. Minha experiência trabalhando com pessoas com TEPT me ajudou a ajudá-la a ver que ela estava agindo para se proteger e proteger outros dele, respondendo de um lugar de medo natural. Antes de ela passar, ela me disse que eu a tinha ajudado a encontrar paz com ela. Minha fé e minha própria experiência de vida me ensinou que as pessoas fazem coisas no momento porque muitas vezes o que elas acreditam que têm que fazer e não para julgá-las, mas para ajudá-las a encontrar a paz dentro de si mesmas. Uma espécie de confissão. Minha avó era da Espanha. Em algum momento de minha vida eu pensava, por que não sei falar espanhol? Então perguntei minha mãe, pois eu também nunca ouvi falar espanhol. Ela disse, minha mãe veio para a América e era uma das pessoas. Estamos na América agora. Então falamos inglês agora quando começamos a incomodá-la para nos ensinar espanhol. Ela alegou que se esqueceu de como falar espanhol. Todos nós pensamos que ela era cheia de merda, mas ela era flexível sobre isso. Ela foi afiada como uma tática até meados dos anos 90 e viveu sozinha. E finalmente, foi demais e nós a mudamos para nossa casa. E depois para ajudar a viver porque ela queria estar mais perto de seus amigos. Quando ela acabou em um lar de idosos porque estava em suas últimas pernas, e sua mente começou a ir embora, nós a pegamos falando espanhol para os funcionários, em sua maioria hispânicos. Basicamente, ela teve que ficar senil para esquecer que nos disse que não conseguia falar espanhol. Foi uma confissão não intencional que ela sempre soube falar espanhol, mas ela simplesmente não quis fazê-lo porque não era coisa americana fazer. Em meu primeiro ano como enfermeira, trabalhei em cuidados paliativos. Tive um 28 e morrendo de câncer. Ela se mudou do Canadá para cá para estar com seu namorado, que a deixou um ano depois de se mudar. Não estávamos esperando que ela se deteriorasse tão rápido. Eu segurei sua mão enquanto ela morria sozinha sem sua família ou amigos. Mas logo antes de morrer, ela me disse que desejava nunca ter saído do Canadá e chorou. Sua família estava no exterior e não pôde chegar a tempo. Memorável para mim porque me lembra de dizer minha família que os amo regularmente, de passar tempo com os amigos e de parar de inventar desculpas. Minha esposa tem 6 irmãos mais velhos. Ela foi a última descendência de um pai extremamente abusivo. Como menina, sempre foi expulsa até mesmo por seus irmãos, que são filhos de uma mãe diferente da dela. Ela rompeu os laços com o pai bem antes de nós conhecermos e estava tentando tirar sua mãe daquele relacionamento abusivo. Os irmãos estavam tentando ser uma família juntos e até começaram a convidá-la para reuniões e coisas assim.
mas as cicatrizes eram muito profundas. Bem literalmente, o pai estava deprimido, na casa dos 60 anos, e tentou suicidar-se 2 vezes. Ambas as vezes minha esposa foi a única parente que foi ao hospital, praticamente porque ela era a única cujo número ela conhecia. Isso a destruiu por semanas depois. Então um dia o pai teve um ataque cardíaco. Ela sobreviveu, mas estava em muito mau estado sozinha em uma cama de hospital. Minha esposa chamou os irmãos e os 7 deles decidiram que ela amontoaria o que semeou e se recusaram a ir ao hospital. Ela esteve em terapia durante meses antes e eu nunca vi com uma determinação tão forte. Ela morreu alguns dias depois. Ela pediu que eu lidasse com o corpo. Um funcionário do hospital me disse naquele dia que todo o pessoal estava falando sobre o homem que estava chorando horas antes de um segundo ataque cardíaco mortal. E perguntou desesperadamente por que nenhum dos meus filhos apareceu. Eram meus filhos e minha filha. Passei cerca de 30 horas me assustando se deveria contar isso à minha esposa. Eu decidi contar. Ela fez um rosto que era como ferro, segurou minha mão e disse finalmente algum fechamento e passou a ligar para cada irmão e contar a eles. Digo-lhes que não. A mulher passou por sérios problemas em sua vida e sonha em ser tão dura quanto ela.